Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Isso mesmo, 12 horas mais 19 na sua Itaenga FM. Aqui é um programa que fala a linguagem do povo. Nós noticiamos, informamos você sobre os acontecimentos, importantes do nosso município. Aqui fala todo mundo. Fala Luiz Vicente, fala seu Ari, fala o vereador, fala a prefeita, fala secretário, fala diretor, fala aquele que é bem oposição, situação, primeira, segunda, terceira, 10ª via. Esse é um programa, que às vezes você não ouve o programa por completo, aí você pensa que o programa só fala aquilo dali. Você tem que, para ter uma noção das coisas, tem que saber o que é que está se ouvindo, Você tem que saber o que é que está ouvindo dentro de uma programação, de um programa de jornalismo, porque nós discutimos política, porque não tem como você fugir da política. Nós discutimos falando sobre saúde, educação, falamos sobre conselho tutelar, que cada vez mais quando vem pessoas do CONDICA, pessoas do conselho tutelar, a gente é interessante, Vicente, que muitas são as pessoas que ainda têm uma ideia errada do que é realmente o conselho tutelar, qual a sua importância. E o mais interessante e curioso, e até indignante, é que tem pessoas às vezes esclarecidas que vão fazer a má imagem dessa instituição. E o rádio é para isso, trazer pessoas especializadas, pessoas que estão incluídas nesse processo para esclarecer o que determina a lei, qual a importância de entidades feito o Conselho, feito o CONDICA, feito o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, que qualquer dia desse também eu vou trazer aqui nesse programa também pessoas que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde. Pelo que eu sei, a presidente de lá é a própria secretária municipal, Flávia Spinelli. Tem pessoas também que integram ali, eu conheço também o próprio Diácono Otacílio, que faz parte também do Conselho Municipal de Assistência Social, para dizer como é que anda o social do município, como é que está sendo ali, fiscalizado. Tudo isso é discutido no programa Itaenga Notícias, para formar sua opinião. E se você discorda disso ou daquilo, o espaço também, você liga aí para a gente. Agora, se você, claro, vir com agressões, com palavras, o telefone não estará disponível para você. Mas, Luiz Vicente, fico muito grato com a sua participação. Você, inclusive, teve uma longa passagem aí pelo próprio CONDICA. Como é que foi a sua experiência aí por essa instituição tão respeitosa em nosso município? Boa tarde mais uma vez, Júlio, principalmente aos ouvintes, especialmente aqueles que passam a nos escutar a partir desse momento. A minha experiência no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lagoa de Itaenga foi muito positiva. Acredito que serviu para mim como uma experiência profunda, e a gente sabe que tudo aquilo que passa por nossas vidas, tanto no âmbito pessoal como no profissional, sempre acaba deixando as suas marcas, e principalmente gerando mais maturidade na gente. Então, foi tranquilo sua passagem, conturbada, teve muito trabalho, foi de fato maneirinho? Não, todo órgão público ele tem ele possui muitas responsabilidades, e como tal é evidente que há muito trabalho, que há discussões acaloradas. Isso faz parte da própria natureza de qualquer órgão da administração ou órgãos da sociedade civil. No caso do CONDICA, é um órgão misto, ele que representa tanto os interesses da sociedade civil como também do governo, e ali as coisas são decididas em conjunto. Então, é normal que existam discussões acaloradas, faz parte da natureza dessas instituições e da política em si, inclusive. E muita gente pode estar perguntando, mas que danada é CONDICA? Qual a sua importância dentro da sociedade? Por que foi criado? E Luiz Vicente também pode responder a esses pequenos questionamentos, porque ele fez parte já do CONDICA aqui de Lagoa de Itaenga. O CONDICA é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um órgão que tem por objetivo discutir
e promover a política pública voltada para a criança e para o adolescente nos municípios. No âmbito estadual, existe o SEDICA, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. No âmbito nacional, existe o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, esse órgão que tem esse caráter importantíssimo, considerando que criança é prioridade absoluta colocada pela legislação, ele tem essa função, essa responsabilidade de zelar pela promoção dos direitos da criança e do adolescente. Luiz Vicente, sabemos, muita gente sabe, outras nem tanto, mas você milita politicamente, né? Representa hoje a sigla do Partido dos Trabalhadores aqui em Lagoa de Itaenga e você é o vice-presidente aqui do nosso município na sigla do PT. Como é que anda o PT? Muita gente diz assim, cadê o PT? Está apagado em Lagoa de Itaenga? Temos aí um próprio representante político, né, que é o Paulo Feliciano, que é o vereador. Ele foi eleito pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Como é que está a relação do vereador, que parece que ele, na Câmara, ele não está ali tão presente assim como deveria ter a sua presença? Estou dizendo porque eu estou vendo ali que ele não está falando muito, quando vai às vezes não fala, e tem ali sendo registrado assim a sua ausência constante. Como é que está a relação do PT com o vereador Paulo Feliciano? A nossa relação, a relação do diretório com o vereador Paulo Feliciano, o único vereador do partido atualmente, é constituída sempre visando uma relação saudável, pautada no diálogo. É o único vereador que nós temos no momento. Por exemplo, vocês estão contentes, vocês que fazem a diretoria do próprio partido, estão contentes com a atuação dele na política de Lagoa de Itaenga? Veja, Júlio, é porque nessa ocasião eu vim para tratar de um assunto distinto e, assim, para que a gente possa tratar dessas questões, a gente tem que falar em nome de todo o diretório, né? Então teria que ser um questionamento ao diretório municipal. Um abraço a Leandro, que é o presidente. Aí, por exemplo, nem Leandro, se estivesse aqui na condição de presidente, poderia tratar desse tipo de avaliação. Será que Luiz Vicente está correndo da minha Não é isso, pergunta? É porque eu não estaria sendo ético falando em nome do partido em um assunto que o diretório não me permitiu tratar, entende? Sabemos das éticas, sabemos Exatamente. Realmente dos nossos limites, né? Aqui botamos para provocar realmente Luiz Vicente, sabe? Mas enfim, porque Luiz Vicente, viu, minha gente, tem uma intimidade muito grande com a rádio, com a gente, é por isso que estamos aí de forma direta e sem nenhuma rodeio falando com ele. Exatamente. É porque existem exatamente as questões éticas, né? Quando nós vamos a uma rádio ou prestar alguma entrevista falando em nome do partido, é evidente que todo o diretório precisa estar ciente disso, a gente se reúne, a gente delibera para poder emitir uma opinião oficial do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. E nessa ocasião, eu não estou permitido pelo diretório, inclusive do qual o próprio vereador Paulo Feliciano também faz parte, para emitir uma opinião em nome do partido, entende? Então, por conta disso. Mas o que eu posso dizer no momento é que a gente sempre busca o diálogo com todos os integrantes do diretório, inclusive com o vereador Paulo Feliciano, ele que é o líder da bancada, por ser o único vereador eleito. Eu estou no Partido dos Trabalhadores há cerca de 10, 11 anos. Eu vou fazer 11 anos que milito no partido. Atualmente sou vice-presidente, já passei pela Secretaria de Comunicação do partido. Fui o segundo candidato a vereador do partido mais votado. Fiquei apenas atrás do vereador Paulo Feliciano. Obtive 304 votos. Na última eleição, nós procuramos fortalecer os laços com as próprias representações do Partido dos Trabalhadores no âmbito estadual. O diretório apoiou o hoje eleito deputado estadual Doriel Barros, que tem uma relação com os movimentos sociais, sobretudo com os movimentos sindicais, era presidente da FETAP. Nós apoiamos a hoje deputada federal Marília Reis, que inclusive tem mantido o diálogo conosco. Na última reunião que fizemos, nós conseguimos garantir para o município de Lagoa de Itaenga uma emenda parlamentar, que possivelmente no próximo ano estará sendo destinada para contemplar a uma determinada área do município ainda a ser escolhida a partir das discussões no partido com a própria Marília. O valor desse recurso, dessa emenda também será definido.
e nesse sentido a gente sempre tem procurado, dentro das nossas limitações, dar as nossas contribuições ao município de Lagoa de Itaenga. Sobretudo eu, que já passei por uma série de movimentos sociais, integrei comissões e mais comissões populares, como a da Rua da Glória, cujo trabalho implicou, por exemplo, na construção de uma escola, a Escola Fernanda Dornelas Câmara Paz, que hoje beneficia a população. Quando estive no Condica, também deixei a minha contribuição. Tem um veículo, por exemplo, o veículo do Conselho Tutelar, que veio na minha gestão através das articulações conjuntas entre o Condica e o Conselho Tutelar, através, aliás, com o gabinete do então deputado federal, me falha a memória do nome do deputado, inclusive, na verdade, Paulo Rubem, me lembro, recordei, através do gabinete do deputado federal Paulo Rubem. Então, é dessa forma que a gente vem construindo as possibilidades de beneficiar o município de Lagoa de Itaenga, pautados na seriedade, na ética, com respeito a cada pessoa que acredita e que confia no jeito da gente fazer política. Eu gostei da vinda de Marília Arraes a esse programa, né, porque mostrou que ela foi candidata e estava com interesse de, inclusive, ir em áreas que muitos não chegaram, né? Lagoa de Itaenga está perto aqui do Recife, mas nem todo político vem para cá, porque parece que não tem aquele interesse, né, enorme. E eu quero ouvir, Luiz Vicente, você como articulador, você como uma pessoa que está diretamente ligada a ela, que você traga ela de volta a esse programa, se ela ainda tem interesse em voltar para Lagoa de Itaenga, que ela não tenha vindo aqui apenas buscar votos do próprio povo de Lagoa de Itaenga. Teve uma boa votação aqui, não foi? Foi 582 votos. Fizemos uma campanha simples, foi o próprio diretório que fez. No caso, eu participei dessa campanha, Edinaldo, conhecido popularmente por Lobo, Leandro Silva, presidente do partido, mais algumas pessoas que contribuíram, como o amigo Galego do Celta, que também integra o Partido dos Trabalhadores, o meu tio Dé Barbosa, que embora não faça parte do PT aqui em Lagoa de Itaenga, mas por enxergar em Marília uma importante representatividade política, também aderiu à nossa campanha, e dessa maneira nós construímos uma campanha que, na minha opinião, foi bastante exitosa, com 582 votos para a nossa deputada federal, que acredito eu que tem honrado na Câmara dos Deputados com esses votos, defendendo os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras e, por consequência, itaenguenses, e sinalizando, inclusive, que irá destinar uma emenda parlamentar no próximo ano para o município, através desse nosso diálogo e parceria. Você vê que Luiz Vicente, minha gente, ele já disse a sua parcela de colaboração com o município, participando diretamente das políticas públicas, né? Políticas também partidárias, onde ele já buscou concorrer, né, a uma vaga a vereador, não conseguiu chegar lá, mas teve uma boa votação, né, no último pleito eleitoral. Quantos votos? 304 votos, sou suplente. 304 votos, e certamente, pelas palavras de Luiz Vicente, eu posso dizer com muita clareza que ele vai concorrer à eleição deste ano, do ano que vem, na verdade, a eleição para 2020, e vai, Luiz Vicente, concorrer mais uma vez a disputar ali uma vaga na Câmara Municipal João Cavalcante Pitbull? Pretendo sim, Júlio. A política, primeiramente, porque enxergo na política como esta sendo a espinha dorsal da sociedade. Tudo na sociedade depende da política, preço dos alimentos, a organização dos diferentes setores, ela impacta diretamente sobre as nossas vidas. Então, na condição de um cidadão que tem consciência dos seus direitos e deveres, eu me sinto na responsabilidade de participar de mais um pleito, e inclusive incentivo outras pessoas também a participarem. Acho que é importante a população observar novos quadros para a Câmara de Vereadores, a renovação e a mudança política sempre é importante, inclusive como o amigo Júlio Filho, que tem também demonstrado interesse. Acredito que os ouvintes e os internautas que acompanham as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, os amigos e amigas que conhecem Júlio, sabem dessa sua pretensão, assim como também outros amigos, como o Galego do Celta, que tem feito um trabalho muito bonito juntamente com a comunidade lá no bairro da Saudade, e tantos outros amigos, Pitacel também, que tem demonstrado interesse. Os dois, inclusive, integram o Partido dos Trabalhadores, Galego do Celta, Pitacel, e do Família, que disputou, foi bem votado. Na última eleição teve 119 votos. Assim também como o Orlando, o amigo Orlando,
que é filho de Sebastião Menino, também integra o Partido dos Trabalhadores e tem intenção de disputar o pleito no ano que vem. Todas essas pessoas também contam com o meu apoio, porque eu acho importante não só a minha participação, mas a participação de todos que têm uma pretensão de dar uma cara nova ao Legislativo Municipal. Vicente, eu não sei se você tem percebido, mas muitas vezes quando nós temos uma vontade de querer participar diretamente da política, até concorrer a algum cargo, é porque a gente está vendo que muita gente que dizia em seus discursos, né, eu vou me eleger para ser um representante do povo, e o que a gente tem visto até aí pelas redes sociais, pessoas, outro dia eu vi alguém publicando ali um vídeo em que um vereador, se eu não me engano, ele dizia que esse dinheiro é praticamente uma esmola, né? É para um vereador, e ele até incentivando que ele é apoiador da própria corrupção, que para ter um mandato mais vitorioso, um mandato mais que possa contribuir de maneira mais eficaz, ele tem que se corromper. Agora, diante de um cenário em que a gente vê que cada vez mais o povo brasileiro está descrente dos políticos, como você tem visto aí situações como essas, por exemplo, né, em que muitos aí parecem estar brincando de ser político? Júlio, a questão da corrupção no Brasil, ela gira em torno de dois conceitos: o de corrupção endêmica e sistêmica. Endêmica porque a corrupção ela está presente em todos os segmentos da sociedade, em tudo. Nós vemos isso, por exemplo, quando um guarda de trânsito deixa de multar um condutor de um veículo que está trafegando de modo irregular, mas que por conta de uma propina não multa. Nós vemos isso quando o eleitor vende o voto, por exemplo. Então, em todos os segmentos, a corrupção ela se faz presente, ela é endêmica. E ela é sistêmica porque, sendo endêmica, o próprio sistema político acaba, para funcionar, precisando, carecendo, desonestamente, ser movido por uma série de atos de corrupção. A gente vê muitas vezes a promiscuidade política, vou dizer assim, nas relações entre o poder legislativo e executivo, onde o chefe do Poder Executivo, para conseguir aprovar um projeto, muitas vezes vai ter que fazer algum tipo de manobra para beneficiar o Congresso, ou uma Câmara Municipal, ou uma Assembleia Legislativa, para conseguir fazer com que esse projeto seja aprovado. E a raiz disso tudo, a origem disso tudo, na minha opinião, está justamente no modelo do processo eleitoral que vigora. E porque todos representam o povo, né? Exatamente. O que nós temos nos processos eleitorais, geralmente? Campanhas caríssimas, justamente para comprar votos e apoios. Então, ora, vamos tomar como exemplo o caso de um candidato a vereador que gasta numa campanha R$150 mil. Durante o processo eleitoral, ele vai até o eleitor, que diz que votará nele, mas se ele fizer uma pequena reforma em sua casa, a título de exemplo, lhe dar 10, 15 sacos de cimento. Uma cama de ar, uma bicicleta. E assim sucessivamente, assim por diante. Essa pessoa, uma vez investida do mandato de vereador, terá como primeira preocupação, como preocupação central, não as questões coletivas, mas as questões de natureza pessoal. Ele procurará primeiro se beneficiar, porque o eleitor que o elegeu tem essa natureza também, tem esse caráter. O eleitor que vota pensando em questões pessoais, porque recebeu qualquer tipo de benefício, ou mesmo uma promessa de emprego, ele não está preocupado se a saúde pública em Lagoa de Itenga, por exemplo, vai melhorar em termos de qualidade, ou se teremos um sistema de educação básica melhor no município, e assim sucessivamente. Então é importante que a população, que a sociedade faça essa reflexão, para que a gente consiga construir mandatos mais sérios, mais populares, mais compromissados. Esse é o meu entendimento depois de passar por tantos processos eleitorais, depois de tantos anos na política. Ô Luiz Vicente, o que a gente tem visto aí é que as pessoas que são eleitas parecem não querer discutir ideias, né? Num plenário feito uma Câmara, a gente pouco vê agora as discussões de ideias, né? O que mais se vê é justamente ali discussões para a sua questão pessoal, mas a discussão para trazer boas ideias, junto com o Executivo, junto com o próprio Legislativo, apresentar ao próprio
a própria plateia que ali está presente, a plateia virtual também, a plateia que ouve o rádio, a gente não está vendo mais nada disso. A gente está vendo aí muitas vezes um total descompromisso em todos os sentidos que você imaginar. É verdade, a gente tem assuntos, questões importantes a serem discutidas no município e de modo isento de interesses meramente partidários ou de natureza partidarista, exatamente como eu disse, ou visando a defesa ou ataque a um grupo por questões meramente particulares. Eu acho que isso precisa ser, esse entendimento, essa visão mesquinha, precisa ser extrapolada, precisa ser superada, de modo a pensar realmente no que é melhor para a coletividade. Temos, por exemplo, um problema de saúde pública e ambiental, que é o lixão no município, que a gente não vê uma discussão nesse sentido. O município está fora da legislação. A gente não vê o Poder Executivo aprofundando essa discussão, fazendo esforço para resolver isso. A gente não vê a Câmara de Vereadores aprofundando também essa discussão. Acredito, por exemplo, que alternativas, possíveis soluções para um problema como esse deveriam ser apresentadas. Por exemplo, será que não seria interessante o município pensar o estabelecimento da coleta seletiva do lixo para tentar minimizar o impacto dos resíduos sólidos naquela localidade? Existem pessoas ali pegando lixo, coletando lixo de maneira inadequada, sem nenhuma proteção, enfim, tem questões importantes no município a serem debatidas com sobriedade, com seriedade, deixando de lado paixões políticas e pensando tão somente o bem do município de Lagoa de Itainger, o desenvolvimento da nossa cidade. Quando falamos justamente aí, né, do total desinteresse, falamos aí na esfera, né, em todas as esferas, que tem, não estou falando de todos, né, mas tem muitos que está claramente aí mostrando desinteresse. Mas, Luiz Vicente, amanhã é uma data muito importante para nós itaenguenses também, que é o aniversário de 12 anos da nossa rádio. Que experiência você tem a transmitir para os ouvintes, né? Que relação teve a Itaenga FM na sua vida? Você que é uma pessoa de grande formação de opinião, sabe onde pisar, sabe onde transmitir a sua opinião, fique bem à vontade aí, né? 12 anos Itaenga FM e está aí já praticamente uma mocinha. Verdade, Júlio. Eu ingressei na Itaenga FM no ano de 2008, acredito que no segundo semestre, se não me falha a memória, porque naquela ocasião despertei interesse pela comunicação e vi na rádio Itaenga FM uma oportunidade de exercer esse ofício que é honroso, bonito, de compromisso com a população, com a sociedade. É importante que a população saiba, né, aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento exatamente de como funciona a legislação, de como é a legislação de uma rádio comunitária, né, de que maneira seus sócios ou os seus componentes, radialistas, operadores de áudio, atuam. Todos trabalham nessa perspectiva, nesses casos, de modo voluntário, e quem faz isso faz por amor, né? Visa prestar um serviço à população. É o caso de Júlio, que está hoje aqui na rádio, no programa. Quando eu entrei, inclusive, ele já estava, até hoje permanece. Ele dedica um tempo da sua vida, do seu dia, para levar informação às pessoas, para deixar os moradores do bairro do Matadouro, da Salinas, da zona rural, da Nova Itaenga, enfim, das diferentes localidades do município, informados por dentro das notícias, por dentro do que acontece no município, isso voluntariamente. Então, um serviço, uma doação que a gente faz do tempo, né, do trabalho para a população. E foi isso que eu fiz naquele momento, e fiz com muita satisfação. Se hoje tivesse oportunidade, faria de novo. E serviu muito para mim, Júlio, em todos os sentidos, principalmente porque naquele momento me ajudou a decidir qual curso superior eu iria fazer. Eu optei naquela ocasião pelo curso de comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. A rádio também me permitiu, naquele momento, transitar entre outros veículos de comunicação. Fui correspondente do programa Espaço Aberto da Rádio Nas FM, fazia reportagens todos os dias para aquela emissora, para o programa do amigo Flávio Nicetas. Passei também pela Rádio 106 FM, na época presidida por Ginei. Passei por outros veículos de comunicação, como o Jornal Cotidiano, enfim. É uma experiência que é marcante na vida de toda pessoa, para a formação,
para o conhecimento social, para aprofundar as ideias, para olhar para determinadas questões na sociedade sob uma ótica diferente. E a gente fica feliz em ver que a rádio permanece firme, de pé, apesar das dificuldades que a gente sabe que existem, levando informações para a população, prestando esse serviço relevantíssimo para o município de Lagoa de Itaenga. Sabemos também que manter-se hoje uma rádio comunitária, né, tem sido um desafio para muitas pessoas, que é o nosso caso também, né? Onde a lei ainda não deu uma total permissibilidade, como dá até as rádios comerciais, né? E a rádio comunitária tem que se virar nos 30, exatamente, tem que ser muitas vezes até mais honesta, né, do que a própria rádio comercial. E não tem a rádio comunitária, ela não pode dar aquele grito, ela tem que prender realmente o que há na sua garganta, porque se ela falar um pouco mais, né, as consequências são agravantes, principalmente quando se trata da lei que rege o sistema de rádio comunitária no Brasil. Exatamente, Júlio. Há uma diferença fundamental entre as rádios comerciais e as comunitárias. Rádios comerciais, como o nome diz, são empresas, né, visam lucro, exploram a comunicação visando lucro, são empresas. As rádios comunitárias, elas são associações sem fins lucrativos, não visam o lucro. Elas foram legalizadas, porque já existiam a exploração desse tipo de serviço, mas de modo clandestino. As rádios comunitárias foram legalizadas a partir de 1988, com a Lei 9.612 e o Decreto 2.615. Então, na época, o então presidente era Fernando Henrique Cardoso, e devido à luta dos movimentos sociais pela democratização dos meios de comunicação, essa legislação foi aprovada, contudo estabelecendo uma série de restrições. Por exemplo, a proibição das rádios comunitárias de vender espaços para a propaganda comercial ou a publicidade. Isso quer dizer que as rádios comunitárias não podem fazer publicidade, porém, né, até de pequenos comércios de determinada comunidade, porém isso acaba dificultando a manutenção dessas rádios, e hoje os movimentos populares, o movimento social, principalmente relacionado à democratização dos meios de comunicação, tem procurado aprofundar essa discussão, esse embate, essa luta junto ao Poder Legislativo, para que dê o direito das rádios comunitárias poderem fazerem publicidade para sua manutenção, porque é muito injusto, é difícil. Eu passei por aqui durante um bom tempo e vi a luta da direção para conseguir manter a rádio em funcionamento. Manuel Antônio está aqui e tem mais do que qualquer outra pessoa nesse estúdio propriedade para falar sobre isso, sobre essas dificuldades, visto que ele é presidente. Mas nesse sentido, Júlio e Manuel, não sei se já é do conhecimento de vocês, mas existem alguns projetos de lei em tramitação, em discussão no Senado. Um deles trata justamente sobre essa questão de permitir as rádios comunitárias de fazer publicidade dentro de certos limites, tudo determinado e estabelecido pela legislação. É o projeto de lei número 55 de 2016. Também tem um projeto de lei que visa aumentar a potência da rádio, outro projeto de lei que visa também isentar as rádios comunitárias do pagamento de direitos autorais ao ECAD. Então, eu torço muito para que esses projetos sejam aprovados, porque isso vai garantir às rádios comunitárias a sua sustentabilidade, a sua sustentação, né? Vai facilitar a sobrevivência de muitas rádios que fecham 700 rádios em média por ano, segundo o que eu andei estudando, devido à falta de condições de operação, bem como também o rigor da fiscalização. O ex-presidente Michel Temer mesmo, no apagar das luzes do seu mandato, no último dia, mediante o Ministério das Comunicações, fechou cerca de 130 rádios, alegando justamente que as rádios estavam atuando de modo irregular, porém, sem observar que muitas rádios comerciais também atuam em desconformidade com a legislação. Isso se dá justamente devido ao monopólio que existe no Brasil no âmbito da comunicação social. Hoje, cerca de 11 famílias controlam a maior parte dos veículos de comunicação no Brasil. Sem falar também, outro ponto importante, que a maioria das concessões são dadas a
parlamentares, deputados estaduais, federais e a seus parentes. Então, é nesse contexto todo que a gente enxerga ainda mais a importância da radiodifusão comunitária como uma forma de garantir o direito da população à comunicação, não só no sentido de ouvir, de ter acesso, de receber o produto da comunicação, mas também de produzir. Luiz Vicente, você fica por aí ainda, vou só aqui 1 minuto de apoio cultural, e quando eu voltar eu já volto com o Manuel Antônio também falando, que é o diretor-presidente da rádio, é comunicador, locutor publicitário, é gente da gente. Quando o assunto é óculos, a Suzy Ótica é a sua melhor opção.